E aí galera, aqui é a Juki, sejam muito bem-vindos ao AMD Brasil e hoje eu trouxe um convidado muito especial, que esse é o Johnny. Olá Johnny, como você está, Johnny? Tudo bem? Tudo bom? Ele é o editor aqui do AMD, né, do AMD Brasil, ele é editor de vídeo. E hoje a gente vai justamente falar sobre computadores mais voltados aí para essas edições mais pesadas, edições de todo o pacote Adobe, Premiere, After Effects, Cinema 4D também, que já é um outro nível, né? Algumas edições aí de imagem também, né? E qual que é o computador que tu precisa para começar, né? Dá para começar, como que a gente faz para começar, quais são os upgrades que a gente faz ao longo do tempo. E só pra gente também deixar muito claro, né, ele também é conhecido como meu marido. Tcharam! Então, por isso que, né, mesmo durante uma pandemia, nós estamos gravando juntos aqui, muito próximos, quase coladinhos. E estamos sem máscaras, porque não ia fazer a mínima diferença, já que a gente já passa o tempo inteiro juntos. Tá bom? Então é isso. Se você não é por aqui, se inscreve no canal, ativa as notificações, deixa o seu like e vem com a gente. Colocando o alicerce, né, o background. Faz quanto tempo que tu faz essas edições de vídeo? Quanto tempo que tu tem de experiência nessa área? Eu comecei faz uns 15 anos trabalhando com edição de vídeo, estudando na verdade, né? Comecei com um Note bem básico e eu já mexia no After Effects naquela época. Eu estudava, gostava muito de mexer no After. Depois eu comecei a estudar o Sony Vegas para... Na verdade, o primeiro foi o Premiere, depois eu fui pro Sony Vegas e After Effects para estudar. Só que o notebook, como ele era um notebook mais básico, né, o preview dele não era tão rápido. Demorava um pouco para fazer e os renders dele, um exemplo para vocês entenderem, 3 segundos de vídeo em 3D, né, modelagem em 3D, demoravam mais ou menos 3 horas para render. Isso no After Effects, né? No After Effects, isso. Então tu utilizava o Premiere aliás, tu usava o Sony primeiro, né? O Sony Vegas para fazer o pré-render, ou no caso a pré-edição, e depois o After Effects pro pós. Exatamente, eu usava o Sony Vegas para pré, jogava no... Nem dava, porque não tem como linkar, né, o Sony Vegas com o After Effects. Então eu fazia todo o projetinho ali, os efeitos especiais no After Effects, renderizava e jogava no Sony Vegas. Depois. Quais são os softwares que tu utiliza hoje para fazer as edições? Hoje, o que eu uso hoje? Hoje eu estou usando After Effects, Premiere, Illustrator, Photoshop. Cinema 4D para fazer modelagem em 3D e esse combo que eu estou usando hoje. Tá. E no caso, tu iniciou 15 anos atrás num notebook básico, né? Qual que foi o primeiro upgrade que tu fez? Tu já foi direto para um desktop? Tu ainda ficou no notebook para um notebook melhor? Como é que funcionou? O upgrade que eu fiz foi para um desktop, não foi para um notebook. Eu passei de um notebook para um desktop e aí as vantagens que a gente vê é claro, né? Tipo, tu começa já a abrir as possibilidades para fazer o upgrade das peças. Sim. Aumentar a memória. Que o notebook a gente não pode, né? Não posso tirar o processador e botar outro, né? Óbvio, sim. Não dá pra fazer isso. Aí a possibilidade de aumentar a memória, trocar a placa de vídeo, fazer upgrade de processador. A gente já tem essas possibilidades a mais. Sim. Vamos lá. Supondo que uma pessoa chegue pra ti e fale assim, ó, eu não entendo absolutamente nada de edição de vídeo, não sei abrir o programa, mas eu queria começar a estudar, queria começar a aprender, tô vendo que essa área tá vingando, e eu não tenho um computador para fazer isso. Qual que é o computador que tu indicaria para pessoa para estudar, assim, realmente, assim, não é entregar projeto, assim, começar a entender essa questão, esse mundo de edição de vídeo, um setup que a pessoa não passe raiva fazendo edição e a ponto de, ai meu Deus, vou desistir disso aqui porque é muito difícil, mas também que ela não seja um setup muito inatingível em questão de valores. Aquele setup básico para a pessoa não passar raiva e conseguir estudar nessa área. O setup ideal para a pessoa começar a estudar, um Ryzen 5, 8 GB de memória,
512 de HD, se a pessoa quiser fazer um upgradezinho e colocar um 512 de SSD, pode fazer também. A série de entrada da série 5000 de placa de vídeo. Legal. Uma coisa que me chamou a atenção é que, ao mesmo tempo que tu falou 8 GB de RAM, que é relativamente pouco, tu falou, putz, já começa com o Ryzen 5. E aí me lembrou, na época que eu comecei a utilizar o 2600X, que com o Ryzen 5 2600X eu já conseguia mandar os meus projetos renderizar. Assim, eu tinha mais memória, né? Mas tudo bem, tô falando só do processador nesse caso. Eu já conseguia mandar o projeto renderizar usando o Media Encoder, né? Que é junto no pacote da Adobe. E eu conseguia rodar os jogos ao mesmo tempo. E outro ponto, que quando a gente vai fazer o preview nele, mesmo em 4K ele não trava. Então é um processador que não necessariamente a pessoa precisa pegar a série 5000, pode pegar um processador um pouco mais antigo, série 3000, série 2000 para começo, e ela já vai estar muito bem servida por um bom tempo, né? Pegando o link nisso que tu falou agora, ela comentou ali que o dela não travava, jogava. No meu PC, eu tinha um processador série K, e eu mandava renderizar e esquece, deixava ele ali. Eu não conseguia, antes de renderizar, até mexendo nos projetos, eu não podia abrir o navegador que travava. Tinha que escolher o programa que ia usar. Eu lembro que tu parava pra almoçar. Eu saía pela casa, eu falava assim, ué, o que tá acontecendo? Vai trabalhar, homem, vai sustentar essa casa. Aí ele olhava assim pra mim, aí teve uma hora que tu falou assim, não dá, se eu mexer, trava. Aí eu olhei assim, com licença, Ryzen aqui. Foi muito interessante essa... Quando a gente conseguiu colocar esses dois mundos, né, em contrapartida, porque supostamente o teu seria superior ao meu, mas não fazia nem metade, né? Aliás, fazia metade só, né? Mas outro ponto que é legal a gente falar também é, supondo que a pessoa começou então com esse setup que tu acabou de falar, liberou uma grana, ela já tá começando a trabalhar com isso, onde que ela começa a investir? O ideal para a pessoa começar a investir de cara, assim, ó, memória. Por que memória? Qual que é a diferença? Assim, supondo que você já tem o Ryzen 5, tá? Se você não tiver o Ryzen 5, começou com 3, vai primeiro pro Ryzen 5. Exato. Mas aí, continua. Seguindo essa linha, por quê? Porque, tipo, supondo que a pessoa vai trabalhar com Premiere e After Effects junto, fazendo as linkagens entre os programas. Porque o After Effects, ele consome muita memória. Cada composição que eu crio, ele aloca esses projetos na memória para acelerar o preview da tua composição. E isso consome memória. Então é por isso que a gente precisa de mais memória para poder estar trabalhando mais fluido no programa. E é importante também a gente ter aquela noção de qual é a resolução que você dos arquivos e qual é a duração dos arquivos. Aqui, por exemplo, para o canal da AMD, nós utilizamos duas câmeras que têm a resolução 4K. Então, se nós gravamos 20 minutos de vídeo, eu tenho essa câmera, eu tenho aquela câmera ali, e eu tenho 40 minutos em resolução 4K. Mas se a pessoa tá fazendo, por exemplo, um projeto mais simples, que o total ali vai ser 1 minuto e meio, e os arquivos, na verdade, são fotos, acho que é importante também a pessoa saber o que ela vai lidar para entender até onde que ela vai com esse upgrade de memória. Mas pensando assim em resolução e tamanho do arquivo, meio que o céu é o limite, né? O ideal seria estar trabalhando com 16 GB para Full HD, 32 GB para arquivos 4K pequenos e 64 a 128 para arquivos normais nos projetos como esse aqui que a gente está gravando, de 20 minutos cada gravação. Principalmente porque se o arquivo final vai ficar 2 minutos, normalmente o material que tu tem para gerar esses 2 minutos é gigantesco, né? Então é importante também pensar nisso. Porque a gente está alocando, por exemplo, o arquivo de 1 hora, se ela vai cortando o arquivo, o Premiere, o After Effects, ele tá com aquela informação toda na memória, assim, ou não, mas o ideal é estar com tudo aquilo na memória. E se não tiver na memória, o Windows, ele também tem uma opção que você pode fazer uma parte dessa alocação no sistema de armazenamento. Ele faz um cache interno no HD ou SSD. E aí que é importante, se você por acaso não consegue colocar tanta memória, ou se, né, não tenho aqui, aumenta um pouquinho esse cache no sistema de armazenamento, e se você tiver um SSD,
você consegue ter um acesso mais rápido do que num HD, né? Não vai ser tão rápido quanto a memória, mas vai ser muito mais rápido que um HD. Exato. Outra coisa muito importante é que os SSDs M2 PCI Express 4.0 só podem ser utilizados na sua potência máxima nos setups, né, nas máquinas AMD, porque atualmente ela é a única no mercado que suporta essa tecnologia. Parada aqui pro merchan. Mas outra coisa, vamos seguindo aqui. Então, a gente já falou da memória, eu queria colocar aqui, queria que tu colocasse um top 1 e top 2. Quais são os componentes que são mais importantes para que o desenvolvimento dessa linha de produção ocorra da forma mais otimizada possível? Difícil, hein? Por quê? Porque quando a gente fala em peças, né, é um conjunto. Mas eu consideraria top 1 e top 2. Processador, primeiro. Memória RAM, segundo. O processador, ele vai ser usado mais na parte da edição em si, que a pessoa tá ali na frente mexendo, né? O processador, ele vai te ajudar tanto na construção do teu projeto, vai te ajudar preview e memória, eles vão estar trabalhando em conjunto. Ah, legal. Então, galera, se vocês têm mais dúvidas sobre setups específicos para justamente esse tipo de trabalho, né, esse trabalho mais pesado, porque, obviamente, a máquina que ele utiliza roda todos os jogos e todos os jogos ao mesmo tempo, tudo junto reunido, né? A máquina que ele precisa para fazer esse tipo de edição é uma máquina um pouco mais especializada, né? Um Ryzen 9 não é necessário para rodar uns jogos, né? A gente tem que ter essa noção que realmente são componentes que eles vão ter um público um pouco mais, não diria exigente, mas é um público diferenciado, com necessidades, né, diferentes. Então, se vocês estão montando uma máquina aí para fazer edição de vídeo, edição de imagem, essas coisas aí, tu falou do cinema 4D? Modelagem 3D, renderização 3D, é perfeito, pessoal. Se vocês tiverem mais dúvidas aí sobre componentes especializados para essas máquinas, podem botar aqui embaixo nos comentários. A gente vai ficando por aqui e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!